livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Até aqui. Queridos, eu estou falando com os irmãos sobre o credo assembleano. Semana passada eu comecei a falar sobre o Espírito Santo. E eu aqui falei para os irmãos que conhecendo o Espírito Santo, que é o Espírito que provém de Deus, o nosso temor deve aumentar em saber quem é o Espírito Santo. Eu frisei para os irmãos da importância que nós temos que dar às coisas de Deus e a importância quando nós tomamos conhecimento quem é Deus de fato, o que Ele pode fazer e quem Ele é. Não é, irmãos? Hoje eu quero dar continuidade e eu quero começar a falar sobre os nomes e títulos do Espírito Santo. O assunto é o Espírito Santo. Comecei aqui, falei com os irmãos sobre que nós cremos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que ele é da mesma substância, a mesma espécie, e mesmo poder e glória do Pai e do Filho, e que ele é chamado de outro Consolador. Falei para os irmãos que o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas ele é Deus em toda a plenitude. E expliquei para os irmãos que o Espírito Santo existe por si mesmo. Falei para os irmãos que os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas o Espírito de Deus, né, irmãos, ele não foi criado. E ele não depende, nós dependemos dele. Hoje eu quero começar a falar sobre os títulos e sobre os nomes. Observe que no princípio, no livro do Gênesis, o Espírito Santo ele é identificado como Espírito de Deus. Né? Sempre que o Espírito fizer menção ao Espírito Santo que nós conhecemos, ele vai aparecer nas Escrituras com o E maiúsculo. Então aqui nós temos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo, ele já estava no dia da criação, né? Nós já aprendemos semana passada que ele já era o Espírito Santo, e ele estava, e aqui é identificado como Espírito de Deus. Irmãos, todos os nomes e títulos dados ao Espírito Santo, eles vão mostrar, vão revelar, né, a diversidade das obras de Deus, do Espírito Santo, na criação, tá certo? E na sua condição, na sua própria condição de Deus. Por exemplo, algumas coisas que dizem por aí não está na Bíblia Sagrada. Os irmãos tenham cuidado para às vezes não proferir coisas que não está na Bíblia. Uma vez um irmão pregando disse assim: irmão, está na Bíblia, a Bíblia diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Aí uma pessoa me perguntou: pastor, onde tem isso na Bíblia? Aí eu disse: era no Salmo 151. Aí o irmão foi procurar na Bíblia Sagrada, né? Foi lá e eu vi que ele olhou para mim, franziu a testa, né? Acho que ele não compreendeu que não estava na Bíblia. Depois eu revelei, disse: não, é que eu acho que o irmão vai escrever mais um salmo, né? E acrescentar ali na Bíblia Sagrada. Sobre o Espírito Santo, existem, irmãos, palavras que são ditas como que sendo o Espírito Santo, mas não está na Bíblia. A gente tem que ter cuidado pelo seguinte, ó. Você não vai chegar diante da rainha da Inglaterra e chamar a rainha da Inglaterra de meu chuchuzinho. Se alguém fizer isso, é preso. Sabia disso? É verdade, se alguém fizer isso, é preso. Por quê? Porque ela é uma autoridade, e para se referir à autoridade, existe um pronome de tratamento adequado para se referir a ela. Todas as autoridades, se você entra com a petição inicial, dando início ao processo na justiça, e você não começa aquela procuração com ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, a sua petição não é aceita. Meu primo aí, juiz, ele não vai aceitar o seu processo. O processo é nulo.
porque tem que ter o pronome adequado, excelentíssimo Senhor, doutor, juiz de direito. Tem que usar o pronome para se referir a ele. Isso é interessante porque, por exemplo, a nova geração, boa parte dela, não são todos, mas boa parte hoje em dia não é ensinada a ter respeito, não é? Chama as pessoas de cara e de bicho, não é? De meu, e como se isso fosse uma coisa normal. Não é. A gente precisa corrigir isso, porque o negócio começa a ficar mais sério quando se refere a Deus. Eu lembro quando eu era líder da mocidade, foi na época que surgiu, tinha uma apresentadora de TV famosa, que ela chamava Deus de cara, o cara lá de cima. E os irmãos começaram a falar isso na igreja. Irmãos, na pregação, né? Porque sempre tem algumas pregações que são cheias de modismo, né? Irmão, você receba a sua bênção, o cara lá de cima está olhando para você. Daí um dia eu me irritei. Eu disse, irmão, Deus não é cara não, irmão. Para se referir a Deus, os nomes de Deus estão na Bíblia Sagrada. Os nomes que nós usamos de Deus para se referir a Ele mesmo estão revelados na Bíblia Sagrada. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, aqui no Gênesis 1 e 2, ele é Espírito de Deus, mas também é chamado Espírito do Senhor, não é? Espírito de Jesus, Espírito de Cristo, Espírito da graça, Espírito da glória, Espírito de vida, Consolador e Espírito da verdade. Você observa que todas as palavras enaltecem a sua condição de Deus. O próprio termo, o nome mais conhecido do Espírito de Deus é Espírito Santo. Por quê? Porque demonstra para a gente que nós não estamos lidando com qualquer espírito. E para se aproximar dele, existe uma condição, ele é santo. Se ele é santo, nós também, para nos aproximarmos dele, precisamos ser santos. Né? Tem uma explicação para o Espírito Santo. Agora, existe uma diversidade de nomes, tá certo? Eu vou mostrar alguns aos irmãos na Bíblia Sagrada, que revelam os nomes do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí no livro dos Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Versículo de número 34. Juízes 6 e 34 vai dizer assim, ó. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, não é? O qual tocou a buzina e os israelitas se ajuntaram após ele. Mas olha a primeira parte. Então o Espírito do Senhor, tá certo? O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Você vê, Gideão naquele momento foi tomado por algo da parte de Deus, que era o próprio Deus. Agora, irmãos, por que a palavra, o termo é Espírito? Não é? Vamos pensar um pouquinho aqui, vamos relembrar a escola dominical. Na escola dominical a gente aprendeu aqui em uma das aulas da composição humana. Eu já falei isso aqui outras vezes. Que o homem é composto, o homem ele é composto de 3 partes. Uma parte material ou palpável e 2 partes imateriais, não é? Que nós não podemos pegar nem ao menos ver. A parte material é o nosso corpo, tá certo? O homem é composto por corpo, mas ele é composto também pelas partes imateriais, que é a alma e o espírito. Vamos relembrar aqui, irmãos. Toda vez que você ouvir falar de alma, o que é que você lembra? Das emoções e dos sentimentos. Tá certo? A alma é a sede das emoções e dos sentimentos. No momento que eu digo que a minha alma pertence a Deus, significa que as minhas emoções e sentimentos estão completamente guiados por Deus. Agora, o Espírito é a parte da composição humana que fala com Deus. Por isso que a gente diz, orar em espírito. Entendeu? Porque o espírito é a parte da composição humana que permite que o homem se relacione com Deus. Orar em espírito. É por isso que para falar com Deus eu não preciso pronunciar uma palavra. Porque se eu tenho o espírito, não é? Que é a parte da composição humana que fala com Deus, tá certo?
Então, através do Espírito eu me relaciono com o céu. Agora aqui eu estou falando do Espírito de Deus. Ou seja, é a parte de Deus que se relaciona com os homens. Se relaciona conosco. Por isso que ele é chamado, inclusive, de Consolador. Me diga uma coisa, olha como aumenta a nossa responsabilidade. Se eu sei disso, então, para eu me relacionar com Deus em espírito, preciso estar em comunhão com Ele. Não é verdade, irmãos? Para eu ter o consolo de Deus, eu preciso estar em comunhão com Ele. Olha que coisa bonita que diz aqui no versículo, Juízes 6 e 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Olha só que coisa maravilhosa. Algo do céu revestiu a vida de Gideão naquele momento. Quer ver outro nome do Espírito Santo? Ó? Abre a sua Bíblia agora, vamos para o Novo Testamento, o livro dos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 16, versículo de número 7. Atos 16 e 7 diz assim, ó. Olha como é bonito esse versículo. Diz, e quando chegaram, aqui fala da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 16 e 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Não é? Observe que o Espírito está com E maiúsculo. E aqui nós temos o Espírito de Jesus. Não é? E se você for interpretar o nome Espírito de Jesus, você vai ver que tem tudo a ver com o contexto para o qual o texto está apresentando esse nome. Então, o Espírito Santo, ele é apresentado, irmãos, através de vários nomes e títulos. Tá certo? Vários nomes e títulos. Esses nomes e títulos, eles demonstram em si, tá certo? Tanto a capacidade plural, digamos, do Espírito Santo atuar na nossa vida, como também o seu caráter moral, tá certo? A sua maneira de trabalhar, sua maneira de agir em todos nós. Irmãos, quanto à personalidade do Espírito Santo, e aí existem várias outras referências sobre os nomes do Espírito. Poderia passar o culto aqui mostrando para os irmãos o Espírito da graça, o Espírito da glória, o Espírito da vida, né, irmão? O Espírito Santo. Então, vários nomes que revelam, tá certo, para todos nós, quem é a terceira pessoa da Trindade e o porquê que nós temos que levar a sério a terceira pessoa da Trindade. Agora, a personalidade do Espírito de Deus tem um caráter moral e espiritual e se manifesta na nossa vida através de várias maneiras. Irmãos, mais à frente eu vou mostrar para vocês que o Espírito Santo, ele tem sentimentos, né? A gente já sabe disso. O Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo sente ciúmes, não é, irmãos? O Espírito Santo intercede com gemidos, não é verdade? Então a Bíblia Sagrada mostra uma série de eventos que revela a personalidade do Espírito Santo. Essa personalidade, ela se revela através de caráter, de várias maneiras, de características morais e espirituais. Por exemplo, a personalidade do Espírito Santo pode se manifestar através por meio da fala. Tá certo? Quer ver? Ó, você está no livro dos Atos dos Apóstolos aí, vire a página da sua Bíblia, Atos capítulo 8. Versículo de número 29. Atos 8, versículo de número 29. O versículo ali que fala, através o versículo que cita Filipe e o eunuco etíope. Quem estava aqui sábado no culto da escola dominical, o pastor Levi fez menção a esse texto. Atos capítulo 8, versículo de número 29. Diz assim, olha só como começa o versículo. E disse o Espírito a Filipe. Né? Você observa, o Espírito falou a Filipe, dizendo assim, chega-te e ajunta-te a esse carro. Né, irmãos? O Espírito Santo, aí você observa o caráter do Espírito Santo sendo manifesto através da própria fala. Tá certo? O Espírito falou a Filipe.
Quer ver uma coisa? Através do sentir também, não é? Tanto se pode ouvir o Espírito Santo, e aí é importante estar próximo ao Espírito Santo para você discernir que é o Espírito Santo que está falando, tá certo? É importante a comunhão para você saber que é o Espírito Santo que está falando. Agora, através da fala, também através do sentir. Quer ver? Vire as páginas da sua Bíblia ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 63. Isaías 63, versículo de número 10. Diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Você observa que aqui fala do sentido, não é? O Espírito Santo contristado, contristado, tá certo? Então você observa, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Perceba que esse Espírito Santo está com E maiúsculo, tá certo? O E é maiúsculo e o Santo é maiúsculo. Então se refere ao Espírito de Deus, se refere à terceira pessoa da Trindade. Então está aí, através da fala, do sentido ou de realizar alguma coisa. Quer ver? Volte aí ao livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Atos capítulo 13, versículos de número 2 e 4. Atos 13, versículos de número 2 e 4. Olha o que é que diz aí. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Agora olha o versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Você observa, e esses enviados pelo Espírito. Então você observa o Espírito Santo realizando alguma coisa. Olhe por que é importante a gente observar isso na Bíblia, irmãos. Quando você observa na Bíblia, veja que aperfeiçoa a maneira de você se relacionar com a terceira pessoa da Trindade. Com a terceira pessoa da Trindade, com o Espírito de Deus, você pode ouvi-lo falar, você pode senti-lo, não é? E você pode ser impulsionado por ele a fazer alguma coisa, ou usufruir de algo que ele fez. Não é interessante? Então perceba que você começa a conhecer, e com o conhecer, você não é embaraçado, irmãos, com algumas coisas que se falam aí por fora sobre o Espírito Santo, e que não é verdade, que não é da parte de Deus. Tá certo? Então leve o Espírito Santo a sério. Irmãos, assim, peça a Deus: Senhor, que eu possa ouvir a tua voz. Você pede a Deus para ouvir a voz dele? Pede, irmãos. Peça a Deus para ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar com você. Seja por meio da palavra, seja por meio de um louvor. Tá certo, irmão? Seja por meio de um louvor, seja por meio de algo que você vai perceber que Deus fez. Teve um irmão que mandou uma mensagem para mim. Ele me viu de tênis aqui na igreja. Aí disse assim: pastor, você tem isso? Não, não tenho nada não, é só vaidade. É que eu também tenho meu lado moderno. Eu não disse para ele que meus pés estavam doendo, né? Eu disse que eu também tenho meu lado moderno. Aí ele disse assim: pastor, eu estou com um problema tão sério nos pés. Parece que meus pés estão assim, se espedaçando. Eu, quando tiro o sapato, o irmão me contou aqui, no ministério. Ele disse: quando eu tiro o sapato, parece que eu não consigo encostar a mão no meu pé. Porque é uma dor terrível, uma dor, não é, que eu não consigo ficar de pé sem que eu esteja calçado. E ele disse: fica dando um choque, que eu passo a noite chorando, gritando, chorando. Eu disse: meu irmão, mas você crê que Deus cura? Ele disse: creio. Eu disse: então vamos orar. E aqui mesmo eu abracei ele assim, e eu orei por ele. Ele orou. E disse assim: Senhor, o Senhor tem poder para que, por meio do teu Espírito Santo, que eu estou sentindo agora, me curar dessa enfermidade. Ele hoje mandou, eu vi ali que tinha 48 mensagens do irmão, hoje de tarde. Aí eu peguei e fui ver. Hoje à tarde eu só li as mensagens dele no WhatsApp.
E fui ler as 48 mensagens do irmão. As 48 mensagens, sabe o que era? Ele mandando para mim o resultado dos exames, mandando para mim o resultado da ressonância magnética, dos exames de sangue, das radiografias que ele fez dos pés. Irmãos, e para a glória de Deus, sabe o que foi encontrado de enfermidade nos pés do irmão? Nada. Dizia lá, nada consta, está tudo normal, não foi encontrado defeito algum. E a última mensagem dele dizia assim: pastor, sabe como eu estou agora? Eu estou andando dentro de casa, descalço, sem sentir dor alguma nos meus pés. Porque eu creio que naquele momento que eu pedi a Deus para que por meio do Espírito que eu sentia a presença dele no culto me curasse, ele disse: eu creio que o Espírito Santo de Deus me curou. Não é interessante isso, irmãos? Peça a Deus para ouvir a voz de Deus e esteja preparado para ouvir. Não é? Esteja preparado. O que Deus disser vai acontecer. Eu vou contar uma bênção a vocês nos próximos dias. Tá certo? Vou contar hoje não, nos próximos dias. Agora, eu pedi a Deus para ouvir a voz dele acerca daquela bênção. Sabe o que Deus disse aqui, nessa igreja? Cala a tua boca. Daí, me calei. Não é? Ou seja, quer ouvir a voz de Deus, se prepare, você vai ouvir. Não vai ouvir o que quer, mas vai ouvir o que Deus quer falar. E eu vou dizer uma coisa: depois, até hoje, eu tenho no meu coração, foi melhor ter me calado. Sabia, irmãos? Porque foi Deus que mandou. Se foi Deus que mandou, foi melhor eu ficar calado mesmo. Vou ficar calado, não vou dizer nada por enquanto. Agora, irmãos, então nós já sabemos como nos relacionar com o Espírito, não é? Através da santidade, o Espírito Santo se revela através do falar, do sentir e também do agir, do realizar alguma coisa. Agora também, irmãos, eu quero falar para os irmãos, deixar claro através da Bíblia Sagrada, e aqui eu vou terminar, que falando para os irmãos que nós declaramos e ensinamos a deidade absoluta do Espírito Santo. O que isso significa? A deidade absoluta do Espírito Santo significa, irmãos, que o Espírito Santo e Deus aparecem com nomes intercambiáveis. Ou seja, deixa eu falar mais fácil para os irmãos. Isso mostra claramente, inconfundivelmente, a divindade do Espírito Santo. Porque eu já falei para os irmãos aqui que o Espírito Santo e Deus são da mesma natureza e de uma só substância. Mas eu já sei isso, pastor. Mas se alguém lhe confrontar e lhe pedir para você mostrar na Bíblia, o que você vai dizer? Olha só, abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 23. 2 Samuel, capítulo de número 23. Penúltimo capítulo do segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 23, versículos 2 e 3. Olha o que é que diz aí. Diz assim, eu quero mostrar para os irmãos que o Espírito Santo e Deus são da mesma natureza, tá certo? E de uma só substância. Olha só, 2 Samuel 23, versículo 2 e 3. Olha o que é que diz a palavra. E o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua boca esteve em minha boca. E disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Você vai perceber que no versículo 2, o profeta Samuel diz assim, o Espírito do Senhor falou por mim. Aí no versículo 3 ele disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Ou seja, no versículo 2 o profeta Samuel diz que quem falou foi o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. No versículo 3 ele disse quem é o Espírito do Senhor. Ele disse o Espírito do Senhor é Deus. Tá certo? É o Deus de Israel. Por que, irmãos? Por que ele está dizendo isso? Porque o Espírito Santo e Deus, tá certo? Eles são da mesma natureza e de uma só substância. Quer ver outra coisa? É porque esses detalhezinhos às vezes passam despercebidos na nossa leitura bíblica, né?
que às vezes chama o Espírito Santo, depois chama Deus. Por que ele faz isso? Porque eles são da mesma natureza e de uma só substância. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Versículos 3 e 4. Atos dos Apóstolos 5, versículos 3 e 4. Assim, ó. Aí a gente conhece essa passagem aí, não é? Ananias e Safira. Atos 5, 3 e 4. Diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses, presta atenção a essa parte aí, mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí olha só o versículo 4, o que é que diz agora? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha o início do versículo 3 e o final do versículo 4. Diz assim, ó. Encheu Satanás o teu coração, no versículo 3, para que mentisse ao Espírito Santo. No final do versículo 4 ele diz: não mentisse aos homens, mas a Deus. Ou seja, o apóstolo, o evangelista Lucas, demonstrando aqui, irmãos, o que os próprios apóstolos testificavam, que o Espírito Santo também é Deus. Né? Interessante, são coisas que passam despercebidas na Bíblia, que a gente não observa que tem. Não é isso aqui, não é, irmão? Me dá uma pregação muito bonita. Tá certo? Quer ver uma coisa, só para a gente concluir esse assunto? Olha aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Primeira aos Coríntios 3, versículo de número 16. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, não sabeis vós que sois o templo de Deus. Agora, quem é esse Deus que habita em você? O Espírito de Deus. Né? Uma vez tem um irmão lá em Parnamirim, no curso teológico, Hudson, lembra? Hudson, grandão, né? Ele é altão assim, fortão. E o Hudson andava num Ford Ka. Não tem aquele Ford Ka, aquela primeira versão do Ford Ka que o povo dizia que era feio, né? Era feio mesmo, né? Aquele carrinho feio. Aí, não é? Aí o Hudson andava bem grandão no carrinho daquele. Aí uma vez o irmão disse assim, irmão às vezes dava umas respostas. Aí o irmão disse assim, na saída do curso teológico, disse: irmão Hudson, como é que tu tão grande cabe dentro desse carro? E todo mundo riu. Aí eu parei para ouvir a resposta dele. Ele: eita Jesus, tirou o irmão do Espírito. Mas não tirou não. Ele disse assim: Deus é tão grande que cabe dentro de mim. Calou, quem estava rindo se calou. Né? Por quê? Mas não foi uma resposta interessante? Bem dada. Agora, como é, irmãos, que nós somos templo de Deus? Como é que Deus habita em nós? Através do Espírito. E esse versículo deixa bem claro: não sabeis vós que sois templo de Deus? Aí diz: e que o Espírito de Deus habita em vós. Então Deus habita em nós através do seu Espírito. Não é interessante isso, irmãos? Muito interessante, tá certo? Então você observa que são ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada, que às vezes a gente não percebe que está lá. Então assim, irmãos, a Bíblia, além de afirmar que o Espírito Santo é Deus, ela também nos revela os mesmos atributos que são exclusivos de Deus, assim como as mesmas obras de Deus através do Espírito Santo. Por exemplo, quem pode curar senão Deus? Não, resposta a uma pergunta interessante. Quem pode curar senão Deus? Alguém aqui tem poder para curar? Não tem. Não tem. Não é, irmãos? Ninguém tem poder para curar nada. É algo que está além das nossas forças. Está muito além das nossas forças. Uma vez eu cheguei no interior e o velhinho disse assim: eu curo.
Aí eu disse, como é que eu curo? Ele disse, minha vaca estava com a bicheira, eu fui lá, botei a mão e ela ficou curada. Aí eu disse, agora a sua perna está com a bicheira. Naquele dia era a vaca, agora é a perna do senhor. E aí, bote a mão na sua perna e cure. Aí ele disse assim, mas não é toda a vida que isso acontece. Eu lá botei a mão, mas não fui curado, porque não é toda a vida que acontece. Eu disse, não é, eu vou explicar na Bíblia. É porque quem pode curar senão Deus? Não é verdade, irmãos? Nós fazemos a oração e os irmãos não podem, não se enganem com isso. Tá certo? Tem muita gente se embaraçando. Tem muita oração que não dá em nada, irmão. Tem umas orações bonitas que não dá em nada. E tem umas orações simples que você vê milagre acontecendo. Como é que se explica isso? Tem uma explicação? Tem. Eu vou dar para os irmãos uma das explicações. É porque botaram na cabeça do povo, e eu já ensinei isso aos irmãos, e quero terminar falando sobre isso hoje, que a oração tem poder. Não é botar na cabeça do povo isso, a oração tem poder. Daí os irmãos pensam que a oração é como um raio. Por exemplo, eu vou orar pela irmã Helena. Aí eu oro daqui direto para ela aqui, ó. Vou orar como se eu estivesse lançando um raio aqui, com a varinha mágica, né? Aqui, não é? A minha oração não é assim. O que é oração, irmãos? A oração é uma conversa sincera com Deus. Quando eu oro, eu não oro para o irmão, para dar um golpe de karatê no irmão. Não. Tá certo? Não se engane com isso. É por isso que muitas orações não dão certo, porque elas não são feitas para Deus. Elas são feitas para a pessoa. A oração tem que ser uma conversa com Deus. Agora, Deus responde às nossas orações. A resposta sempre vem de cima a baixo. Você observa que a Bíblia Sagrada vai falar de Jesus curando. Aí a Bíblia diz assim, naquela passagem, por exemplo, que colocaram o paralítico na presença de Jesus, que abriram o teto. Aí a Bíblia começa dizendo assim, que estava Jesus ensinando, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Não é uma coisa interessante, passa despercebido? E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Você observa que Jesus, quando ia operar um milagre, ele conversava com Deus. Vocês já leram isso na Bíblia? Jesus conversando com Deus para poder operar um milagre? Isso está bem claro, irmão, na Bíblia. Então, assim, a nossa oração não tem poder, irmão. Quem tem poder é Deus. Agora você observa. Por que eu estou falando isso? Porque quem pode curar senão Deus? Agora você observa que por meio do Espírito Santo vem a cura. Por exemplo, nós estudamos, eu vou pegar a escola dominical para terminar o que eu estou falando aqui de novo, para lembrar aos irmãos o seguinte, nós estudamos esse trimestre exaustivamente sobre os dons espirituais. A gente aprendeu que os dons espirituais, né, irmãos, não nos pertencem, pertence a Deus, e Ele nos concede, Ele não nos dá, Ele nos concede, tá certo? Ele nos concede para objetivos específicos. Quais são? Para o nome dele, o nome de Deus ser glorificado e a igreja ser edificada. Tá certo? Por exemplo, o dom da cura não é nosso. Eu não tenho um dom de cura, nem ninguém tem. Ele pertence ao Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. Ah, pastor, Deus me deu o dom da oratória. Eu prego muito bem. Sim, se desvie e vá pregar para ver se você vai pregar bem. Não é verdade? Saia da presença de... Ah, pastor, minha voz é terrível. Eu canto e, ressuscita os defuntos tudo. Tá certo. Saia da presença de Deus e vá cantar, para você ver uma coisa. Para ver se um sino enferrujado, badalando, não causa mais efeito do que você cantando. Não é verdade, irmão? Se não tiver proximidade com Deus, então não existe Deus na nossa vida. Se não tiver proximidade com o Espírito. Eu vou terminar dizendo isso porque na próxima terça, aí sim eu quero ficar mais alguns minutos, vou orar menos na próxima terça, para falar um pouco mais. Eu quero mostrar para os irmãos acerca das obras de Deus evidenciadas por meio do Espírito Santo.
Primeira delas, só para introduzir o assunto, os irmãos já sabem. A cura. Quem mais pode curar, senão Deus? Agora você observa que quem concede dons é Deus por meio do seu Espírito. Não é verdade, irmão? Não é bonito esse assunto? Então que Deus nos abençoe e que nessa noite nós possamos exercitar, irmãos, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Peça a Deus, irmãos, quando você estiver orando, você diz assim: Senhor, me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito Santo. Diga assim: Senhor, faz eu sentir uma alegria, não é? Uma alegria sobrenatural. Alguém me aconselhou hoje de manhã. Eu estava num lugar, daí eu tirei os 2 tênis e estiquei minhas pernas assim. Eu estava conversando numa reunião, e enquanto a reunião desenvolvia, eu estava com as pernas esticadas assim. Estiquei as pernas mesmo, embaixo da mesa, ninguém estava vendo. Eu pensei que ninguém estava vendo, mas alguém viu. Aí disse assim: mas por que você tirou o tênis? Está com os pés joelhos? Estou. Homem, faça o seguinte: não vá para o culto hoje não. Vá não, homem. Vá dormir, descansar. Bota peça a Thaisa para botar um saco de gelo em cima do seu pé, uma bolsa de gelo. Olha que conselho da China, né, irmão? Um frio desse, botar uma bolsa de gelo no meu pé e matar outro, né? O bicho escritinho. E vai dormir um pouco. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, de coração. Pense no prazer que eu sinto de poder compartilhar o ensinamento da Bíblia Sagrada. Pense numa alegria que eu sinto no coração, de poder explicar para os irmãos as coisas da Bíblia Sagrada. Mas por que você sente tanta alegria? Não podia estar descansando, porque os pés estão doendo? Irmãos amados, eu peço a Deus todo dia para que o fogo do Espírito Santo nunca se apague no meu coração. Com todo temor eu peço isso a Deus. Peça a Deus isso também. Peça a Deus para você ver se quando você fizer menção às coisas de Deus, você não vai sentir uma alegria de sair por aí pulando e correndo. Me diga uma coisa: é só eu que sinto a alegria do Espírito Santo? Por que nós estamos aqui hoje? Por que você veio aqui hoje se sentar no banco para me ouvir? Porque o Espírito Santo de Deus lhe conduziu até esse lugar. Glória a Deus Deus. continue abençoando, irmãos, que essa chama continue acesa no nosso coração.